Meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 4 da segunda fase da FUVEST 2023. Vamos ver a questão então. Os acontecimentos globais recentes mostraram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados, como amônia e ureia, para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. As mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados. As reações a seguir mostram o processo de formação de amônia e ureia a partir do gás natural. Tá aqui as equações, pessoal. Então, na FUVEST, eles supõem que vocês já conhecem o nome das substâncias, né? Ok? Então, o nome das substâncias a gente vai ver mais para frente. Então, a pergunta é a seguinte: com base nessas informações e seus conhecimentos, responda: qual é o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados? Bom, pessoal, infelizmente aí as informações não ajudam muito, então vai pelos seus conhecimentos. Tá? Vamos relembrar então, o que é gás natural? Gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, essencialmente composta pelos hidrocarbonetos metano, com teores acima de 70%, seguido de etano, em menores proporções o propano C3H8, né? Usualmente com teores abaixo de 2%. Então, pessoal, isso é o gás natural, que é um combustível fóssil, não convertir com biogás, tá? Que é um biocombustível produzido na fermentação de matéria orgânica, né? Já o biogás bruto normalmente consiste de metano de 50% a 75%, dióxido de carbono e quantidades menores de gás nitrogênio, traços de sulfeto de hidrogênio, amônia, hidrogênio e vários compostos orgânicos voláteis, que também estão presentes no biogás, dependendo do tipo de da matéria-prima e do tipo de fermentação. Tá? Então, diferenciar biogás de gás natural. Essa questão está perguntando sobre gás natural. Mas o principal combustível, no caso dos dois, é o mesmo, que é o metano. Beleza, pessoal? Então, para responder essa pergunta, né? É fácil, né? O metano, CH4, é o principal componente do gás natural. Respondido o primeiro item, pessoal. Vamos para o segundo. Aqui, uma outra forma de gerar H2 para a reação 2 é por meio da eletrólise da água, utilizando a energia solar. Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água e depois dê um argumento que justifique esta fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável, né? Então, eletrólise da água, tá? Só que vamos lembrar o que é a reação 2 aqui. Reação 2 é essa aqui, tá? Que no caso, esse hidrogênio aqui, ele veio de um combustível fóssil. E aqui está sugerindo uma fonte sustentável, ou seja, energia solar. Então, vamos entender, vamos relembrar o que é eletrólise da água, né? Eletrólise da água é a decomposição por meio da energia elétrica, né? Então, a água é decomposta nos seus elementos, né? Só que não os seus elementos, aquele que a gente encontra na tabela periódica, mas sim as substâncias simples formadas por esses elementos, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Então, uma maneira fácil de balancear isso, não é usual, mas eu faria assim, é simplesmente, olha, como aqui tem um oxigênio e aqui tem 2, eu multiplico por meio na frente. Então, 2 hidrogênios, meio vezes 2 dá 1, e aqui tem 1, está balanceado. A outra maneira, mais usual, né, que não precisa de fração, é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios e aqui apenas 1. Então, eu coloco 2 aqui na frente. Oxigênio balanceou, desbalanceou o hidrogênio, né? Então, para rebalancear o hidrogênio, coloco 2 na frente. Essa é talvez a preferida da galera, porque não tem fração. Então, vou deixar essa resposta aqui, tá? 2H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio gasoso, tá bom? Então, essa é a eletrólise da água, decomposição por meio da energia elétrica. E a outra pergunta, vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente tem agora que ver a questão, essa aqui respondida, né? Da eletrólise da água utilizando a energia solar. E por que seria mais sustentável? Porque justamente o hidrogênio aqui ele foi produzido a partir de um combustível fóssil. E se utilizar a energia solar, não utiliza esse combustível fóssil, por isso é mais sustentável. E olha aqui,
A eletrólise da água utilizando energia solar é um processo mais sustentável. Por quê? Né? Pois não utiliza combustíveis fósseis. É simples assim, pessoal. Só perceber que a energia solar não precisa do metano, que é um combustível fóssil. Ok? Justificado. Vamos para o item C, pessoal. O item C precisa cálculos, né? O Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Considerando que toda a produção de ureia tenha metano compartida, qual a massa em toneladas de gás natural necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia? Considere que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural. Ou seja, ele está utilizando aqui um gás natural bem ruinzinho, né? 50%. Mas vamos lá, pessoal. Então, talvez o primeiro enrosco aqui para o aluno de química, né? É lembrar o que é a ureia, né? Então vamos olhar as equações de novo aqui para tentar ver se a gente acha a ureia aqui, né? Então, como eu disse, na FUVEST, supõe-se que o aluno conheça os nomes de muitas substâncias, né? Da ureia, não necessariamente, mas por eliminação a gente chega na ureia, quer ver? Ó? Então, a amônia, sim, amônia precisa saber o que é. Ureia não necessariamente, mas dá para deduzir aqui, quer ver? Ó? Então, ó, a gente tem que achar a ureia. Aqui é amônia, né? Que é NH3, tem amônia aqui também. Aqui tem a água, né? Evidente que vocês sabem que é água. Aqui temos o metano, que a gente já falou sobre isso. Aqui o gás carbônico, CO2. Aqui o gás hidrogênio, repete o gás hidrogênio aqui. Gás nitrogênio, certo? Então sobrou o quê? O CO e o CONH3 duas vezes, né? Esse aqui é o monóxido de carbono, né? Muito importante conhecer o que é o monóxido de carbono, tá? Produto da combustão parcial. Então, a ureia, evidentemente, é esse aqui, tá, pessoal? Então, agora que a gente já sabe o que é ureia, vamos olhar o seguinte, né? Pela estequiometria da reação aqui, a gente percebe que um metano forma um monóxido de carbono e na proporção é um CO2 para uma ureia. Então, veja bem, se a gente olhar aqui, ó, na primeira equação deu 3 hidrogênios. 3 mols de hidrogênio, gás hidrogênio. E aqui embaixo, na segunda equação também. E no final, esses 3 hidrogênios deram 2 amônias. E aqui embaixo, 2 amônias. Então, existe uma sequência aqui que permite fazer essa proporção. Apesar de que não necessariamente esse carbono tem a mesma fonte daqui. Não precisa pensar assim. E provavelmente não é. Esse gás carbônico veio de outra fonte. Mas o hidrogênio e a amônia, eles amarram a estequiometria para que dê certo aqui. Beleza, pessoal? Então funciona por isso. Por causa dessa amarração aqui por conta dos 3 hidrogênios e das 2 amônias. Então a estequiometria de um metano para formando uma ureia. Desculpa, eu falei amônia, né? É um metano formando uma ureia. Ok, pessoal? Então vamos seguir. Vamos lá. Então, agora a gente consegue resolver, tá? Então, os 6 milhões de toneladas de ureia substitui milhões por 10 à sexta, pessoal. Estão fazendo conta, milhões, não faz sentido, né? Então, 6 milhões de toneladas de ureia, tá? Tem que agora calcular as massas molares, né? Do gás natural e da ureia, né? Do gás natural, aliás, do metano, que é o componente do gás natural, só que em proporção de 50%, né? Então tem que calcular do metano. Então, pessoal, tá aqui o esqueminha para resolver, tá? Estão dadas as massas molares aqui e a gente vai calcular as massas molares. Carbono é 12, hidrogênio é 1, 12 mais 4 vezes 1, 16. Carbono é 12, oxigênio é 16, então 12 mais 16. Nitrogênio é 14 vezes 2, 14 vezes 2. Hidrogênio é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1. Então, somando tudo aqui, vai dar 60, tá? E agora vem a maneira, digamos assim, para a gente fazer isso aí de uma forma direta, sem precisar ficar passando por regras de 3, regras de 3, regras de 3. Olha, existe uma relação direta entre a massa de metano, a massa de ureia e as massas molares respectivas, tá? Não precisa passar necessariamente por mol, não precisa passar por gramas, é uma relação direta. Ok, pessoal? É isso que vai facilitar os cálculos aqui. Por quê?
que se eu tenho uma molécula menor e aqui uma molécula maior, é diretamente proporcional. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai usar essa relação aqui, em vez de ficar fazendo sequências de regras de 3. Então está aqui, substituindo. Massa de metano é o que a gente quer, M. Massa de ureia, 6 vezes 10 à sexta. Massa molar de metano, 16. Massa molar de ureia, 60. Pessoal, não precisa colocar as unidades até agora, tá? Até agora não, nesse momento, né? A gente coloca no final. A gente colocou, a gente sabe no começo, né? Que aqui é toneladas, a gente sabe que aqui é gramas por mol, mas durante as contas eu sugiro não colocar unidades para facilitar, para se focar nos números. Vamos focar de que forma? Passa esse 6 vezes 10 à sexta para lá. Aí temos uma simplificação aqui, tá? Aqui ficou 10. 10 à sexta dividido por 10 dá 10 à quinta. Então, 16 vezes 10 à quinta toneladas, tá? Isso seria para 100% de metano, mas nós temos 50%. Portanto, vai precisar do dobro, né? Se a gente tem um reagente que tem apenas 50% do que a gente precisa, a gente vai precisar do dobro desse reagente, tá? Então, a massa final de gás natural seria 2 vezes o que a gente calculou aqui. 2 vezes isso, né? 2 vezes 16, 32, vezes 10 à quinta. Acertando a vírgula aqui, na notação científica, 3,2, ou seja, diminuiu aqui, mudou uma vírgula para cá, para a esquerda, né? Então aqui aumentou uma unidade. Diminuiu aqui, aumentou aqui. Essa é a resposta final, pessoal. Então, só mais uma dica aqui, apesar desse vídeo ser longo, né? Então, vamos lá. Olha, quando eu trabalho com pureza e rendimento, é melhor usar essa escalinha, tá? Em vez de usar 0, 50%, 100%, usa essa escalinha aqui, tá? Para fazer as contas com porcentagem. Então, multiplicar, fazer vezes 50% e dividir por 100, é mais fácil logo multiplicar por 0,5. Por exemplo, 50% de 80. 80 vezes 0,5, 40. Dá na mesma, tá? É mais fácil do que multiplicar 50 vezes 80 e depois dividir por 100. Faz 80 vezes 0,5, já dá direto o valor que você quer. E outra dica também que eu dou para vocês é a seguinte, ó, esse esqueminha aqui eu explico melhor nos meus vídeos sobre estequiometria, mas é o seguinte, de reagente para produto, eu faço a conta na estequiometria e depois multiplico pelo rendimento, se não for 100%, né, e pela pureza, se não for 100%. Agora, de produtos para reagentes, por exemplo, foi o caso dessa questão, a gente precisou uma quantidade de milhões lá de toneladas de ureia, né? Só que não era 100% puro o reagente. Então a gente fez os cálculos direitinho e depois dividiu, né? Dividiu pela pureza, né? Que era 50%. Como assim dividiu? Dividiu por 0,5, não é a mesma coisa que multiplicar por 2? Foi isso que a gente fez. Então era 50% a pureza do metano, a gente pegou o valor calculado aqui e dividiu por 0,5, que é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Se fosse rendimento, a mesma coisa. Faz a conta aqui e depois divide pelo rendimento. Se o rendimento fosse 50% e a pureza 100%, dividiria por 0,5, seria o dobro de reagente. Se fosse 50% de rendimento e 50% de pureza, dividir 2 vezes por 0,5 seria 4 vezes mais reagentes. Beleza, pessoal? Então, nos meus vídeos eu explico melhor esse esquema, tá? Apesar de que eu acho que aqui vocês já conseguiram entender como é que usa isso aqui. E se estão gostando desse vídeo, se gostaram até agora, por favor, mandem um like aí. Ok, pessoal? Vamos finalizar então esse item C aqui, que é uma questão, essa questão aí da FUVEST é uma questão longa, né? Porque envolve assuntos diferentes, né? Então, respondendo aqui, né, que a gente já chegou na resposta, 3,2 vezes 10 à sexta toneladas de gás natural. Questão item C respondido, tá? Então, pessoal, essa questão, né, ela envolve química orgânica e estequiometria, né? Um pouquinho de química inorgânica também. Mas a questão principal aí da pergunta do gás natural é um assunto de química orgânica, tá? E a estequiometria também precisou um pouquinho de habilidade aí para não ficar perdendo muito tempo aí com continhos, né? Então assista as minhas aulas completas no canal, ok, pessoal? E bons estudos para vocês e
até breve.